descanso em ti. Quem é abençoado aí? Assim eu sou. O que a palavra diz que eu sou. Fala, eu posso. O que a palavra de Deus diz que eu posso. Fala assim, eu quero. O que a palavra de Deus tem para mim. Amém? Jeremias capítulo 18. Vamos fazer uma breve ministração aqui. Já teremos abençoados aqui, nos honrando com a presença, adorando e estar no nome do Senhor. Jeremias capítulo 18, versículo de número 1. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga Escola Bíblica Dominical. Escola Bíblica Dominical. Dá mais um tempinho para você. Jeremias capítulo 18, versículo de número 1. A palavra de Deus diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Quem entendeu, diga amém. Querido, você e eu, diga assim, eu e você, nós somos vasos. Interessante quando se fala em vaso. Vamos pegar o momento de fazer o vaso. Estava lá um oleiro na roda. Sabe o que significa isso? Antigamente, deve ser onde se tirava um barro. Não é isso que vai. Pegava-se um barro da roda. E estava lá o oleiro fazendo aquilo. Ele estava fazendo uma obra-prima através disso. E no momento da ocasião de se fazer um vaso, sabe o que aconteceu? Quebrou. Às vezes você olha, não sei se super ontem, né? O cara poderia pegar o vaso. Existem muitos corações que estão pregados ao super. Só que a atitude do oleiro é de pegar esse vaso e refazer um outro vaso. Você sabe por que isso acontece? Deus não usa vaso brincado. Deus não desperdiça unção. Para que a unção chegue até a tua vida, você tem que estar com o vaso pronto. Para que o Espírito Santo venha até você, você sinta uma presença magnífica. É necessário que você permita ser perfeito. Só que isso dói. Você sabe por quê? Nós temos como ser humano uma palavrinha dentro de nós, nossa personalidade. Uns fortes, uns baixos, grandes, pequenos. A gente muitas vezes não aceita ser corrigido, não aceita ouvir palavras, não aceita ter um direcionamento. Mas o oleiro, ele tem que refazer, porque aquilo que quebrou não presta. Você sabe que a Bíblia fala sobre isso? Aquele que não dá fruto, lança fora. Que tipo de fruto você tem dado na casa de Deus? Que tipo de fruto você tem dado na tua família? Que tipo de pessoa é você na tua casa? Você está trincado ou você é um vaso pronto? Se for um vaso pronto, está mais fácil, só falta ele ser cheio. Mas se estiver trincado, não tem como Deus tratar você se você não se permitir a ser perfeito. Jeremias tem um momento fantástico, um profeta escolhido para vivenciar o melhor momento. Você sabe o que eu lembro da palavra de Deus? Eu disse Nicodemos com Jesus. Como pode nascer uma pessoa de novo, vai voltar para a barriga da mãe? Aqui que Deus fala que ele nascer e Espírito. Você sabe o que isso significa? Que a mudança está mais perto de você do que você imagina. Só que o que está faltando é que tem uma barreira no meio disso chamada eu posso
eu não posso, eu quero, eu não quero. O vaso precisa ser refeito, mas se nós não tomarmos essa decisão, Deus não vai arrombar você, Deus não vai arrombar a porta da tua casa, entrar lá e falar assim, eu vou fazer, não, isso é atitude de alma. Deus está à porta e bate. Se alguém abrir, ele entra. Se alguém não abrir, ele não entra. Você quer que Deus seja na tua casa? Convide ele para estar na tua casa. Você quer que você seja refeito? Convide o oleiro para dentro da tua casa. Senhor, eu estou disposto, eu estou disposta a nessa noite ser refeito. É muito simples, mas doloroso. Ser refeito é um processo muito complicado. Sabe, eu vim de um mundo muito perverso, quando Deus teve que me refazer e me moldar, me colocar de volta com vontade, me colocar responsabilidades. Eu vou falar para vocês, doeu muito. Porque o ser humano, nós seres humanos, nós não estamos acostumados a parar no nosso eu. Nós estamos acostumados a parar no eu de Deus. Sabe o que isso significa? É muito mais fácil você deixar de fazer o que Deus manda do que deixar de fazer o que você quer. É assim que funciona, nós somos assim. Só que o que Deus nos alerta nessa noite é o seguinte: para que Ele use você, para que você seja uma bênção, você tem que analisar que tipo de vaso você é. Se você é um vaso trincado, está na hora hoje de você poder ser refeito. Se você é um vaso pronto, só está faltando ação, está na hora de você buscar mais o Espírito Santo de Deus. É simples. A matemática de Deus funciona da mesma forma da matemática dos homens. 1 mais 1 é 2. Você quer ser cheio, busca. Você quer não ser cheio, não busca. 1 mais 1 é 2. Deus é da mesma forma. Querido, Deus quer usar você. Você não nasceu para esquentar banco de igreja. Você nasceu para conquistar nações. Eu te escolhi desde o ventre da tua mãe. Foi quando eu te conheci e te lancei a ser profeta das nações. Você tem um chamado, eu tenho um chamado. Você não nasceu para ficar limpando cadeira. Presta atenção nisso. Só que para você ser usado na obra de Deus, você tem que deixar que o vaso que você é se desfaça e o oleiro faça de novo. Pode doer, querido. Pode ter todo conflito. Mas eu quero lançar uma profecia sobre a tua vida nessa noite. Vai valer a pena. Não importa o que for o conflito na tua história. Você pode ter qualquer tipo de problema. Não importa. Deus é maior do que qualquer tipo de circunstância negativa na tua vida. Quem aqui quer ser abençoado? Diga, eu quero ser abençoado. Diga assim, eu sou uma bênção. Querido, eu não sei como está você. Eu não sei como está o vaso que você representa, que eu represento. Eu sei de mim. Mas eu quero convidar você agora. Nós fazemos uma reflexão espiritual aqui. Feche os seus olhos. Reflita por um momento aqui. Como estão as suas atitudes na tua casa? Você anda paciente? Você anda ignorante? Como que está o teu relacionamento com os teus pais? Como que anda o relacionamento com as pessoas? Como que está isso no teu coração? Os teus sonhos, você começa e para? Ou você conclui eles? Os projetos de Deus na tua história, como que estão esses projetos? Você consegue concluir esses projetos? Ou ficam parados no meio do ano? Como que está a tua história? Abra os teus olhos. Dói. Semana passada, semana retrasada, eu estava ministrando aqui acerca do filho pródigo. E muitos achavam que eu ia falar sobre o filho pródigo. A história é linda, né? O filho sai de casa, o pai perdoa, ele volta também, abraça. Glória a Deus, vamos comer a carne junto aqui. Vamos na churrascaria Tropeiro, pegar aqui uma carne deliciosa. E meu filho voltou, ele está vivo. Só que a analogia foi diferente, ela foi assim, irmão do filho pródigo.
Nós falávamos sobre isso, e eu dizia que nós estamos mais próximos de ser o irmão do filho pródigo do que ser o próprio filho pródigo. Sabe por quê? Porque o irmão dele se indignou com o arrependimento do irmão. O irmão dele estava muito mais próximo do erro, e estava muito mais próximo, sabe do quê? Da ignorância. Porque ele estava na casa do pai, fazendo as coisas do pai, mas não amava o pai. Sabe, é isso que acontece com o vaso. O oleiro faz o vaso, com todo cuidado, porque todo oleiro, não sei se vocês viram isso, veja esse processo, querido, é fantástico, porque qualquer mexidinha errada nele, o vaso sai de frente. Então ele precisa ter todo um carinho ali, um manuseio daquele vaso que está sendo feito, com muito, uma mão artesanal. Né? Então ele começa a fazer, se ele desviar um pouco a atenção, o vaso não vai sair da forma que ele queria. Só que eu quero contar um segredo para você. Olha para o seu corpo. Olha para a mão que você tem. Olha o seu corpo aí. Analise você. Deus, quando fez o vaso de você, Ele colocou a maior mão que tinha, o maior carinho que tinha para fazer você perfeito do jeito que você é. Não houve erro. Pelo contrário, houve acerto. Está na hora, querido, de despertar. Está na hora dessa geração que nós chamamos de jovem despertar e conquistar uma coisa que muitos passam longe, a experiência que os mais velhos têm. E pegar essa experiência, juntar com a vontade, a atitude humana e conquistar a nação. Só que o que acontece, irmão, sabe o que é a gente individual? O jovem é melhor que todo mundo, eu sou melhor que todo mundo, meu vaso não está trincado, não. O vaso dele está rachado, ele está no vaso do irmão. Por um momento ele se tornou oleiro. Deus não quer que você seja oleiro, Deus quer que você seja um vaso. Jeremias viu isso. Sabe para que ele quer isso? Para ele encher esse vaso que é você e eu da glória dele. Quanto mais cheio nós estivermos, mais problemas acontecerão, porém serão resolvidos de forma diferente. Amém? A diferença não é o problema do ímpio com o problema do céu de Deus. A diferença é a forma que os dois se ligam com o problema. Está difícil, irmão.